Esse erro simples faz você descosturar tudo e dá para evitar. Comecei a descosturar as peças que estavam esquecidas aqui dentro de uma sacola. Eu dividi em 3 partes. Comecei com a parte de descosturar. O elástico ficou pequeno para a circunferência da perna. A peça parece até perdida, né? Isso aqui geralmente acontece quando a gente estica demais o elástico no overlock. Isso foi o que aconteceu com essa peça. Se isto está acontecendo com você, fique calmo que tem solução. O importante é desmanchar com cuidado. Essa parte de descosturar não é tão bom como costurar, mas faz parte do processo. Peguei esse descosturador e vim descosturando a parte que foi costurada e depois puxando a linha da overlock. É muito importante que você saiba que dá uma vontade de puxar o elástico, mas não puxa, porque você corre um sério risco de rasgar a sua peça. Se eu puxar a linha sem descosturar, eu vou estar marcando o tecido. É importante ter cuidado aqui para não danificar a peça. Essa costura ficou errada e eu vou te falar o porquê que eu vou desmanchar essa calcinha. Olhando assim, ela está pronta, mas olhando bem de perto, dá para ver que elas estão 2 cores de linha na parte de fora. Isso não era para acontecer. O certo é aparecer só a linha de cima e bem limpinha. E esse problema geralmente acontece por causa da tensão da linha desregulada. Ou a linha de baixo está puxando demais, ou a de cima está frouxa. Aí puxa uma outra e acaba aparecendo do lado direito do tecido. Nesse caso aqui, eu não prestei atenção. Comecei costurando, fazendo um teste. E acabei indo. Se eu tivesse parado e regulado a minha máquina, não ia precisar ter todo esse trabalho de desmanchar a calcinha por completo, igual você está vendo aqui. Se a sua costura mostra 2 cores no lado direito, não é normal. Para resolver, tenta ajustar a tensão da linha de cima aos poucos. Testa sempre antes em um retalho. E confere se a bobina está bem colocada também, para evitar que você tenha que desmanchar toda a tua peça. Não é bom desmanchar a peça depois de pronta. Nesse caso aqui eu tive sinais desde o início, mas eu achei que a peça estava ficando tão bonitinha e eu estava em teste ainda com esse zigue-zague e acabei fazendo toda a peça. Mas se você não quer ter esse trabalho aqui, regula sua máquina e teste, minha amiga, num pedacinho de pano, para que você não venha ter dor de cabeça depois. Nesse momento eu já espero que vocês tenham entendido o porquê que as minhas peças foram parar dentro da sacola. Mas o porquê que elas ficou tanto tempo esquecida? Porque eu simplesmente esqueci. Eu não queria voltar lá e consertar. Fui fazendo outras peças novas e essas que teve esses erros eu fui deixando lá. Resolvi voltar e arrumar uma por uma antes de começar outras peças novas. E se já aconteceu isso com você, já deixa aqui nos comentários para mim também saber o que aconteceu. E me diz, você vai descosturar essas peças todas de novo ou você vai deixar elas esquecidas aí na sacola? Dica importante, se você não quer desmanchar sua peça depois de pronta, se apareceu 2 linhas, não continue costurando. Ajuste antes a sua peça, porque senão você vai ter que desmanchar e fazer de novo. A terceira peça das calcinhas que estava esquecida na sacola. Eu já vi que ia dar errado logo no começo, e mesmo assim eu continuei, mas não continuei tanto como eu fiz em algumas, porque aqui eu só costurei um lado da perna da calcinha. Dica para você, se algo está parecendo errado no início, para, ajusta, você vai economizar tempo e tecido. Já ouviu aquele ditado? Erro no início, problema no final. Resultado, um tanto de calcinha para mim refazer. Essa peça deu errado, talvez você esteja fazendo isso também. Olha isso, o elástico ficou menor do que eu precisava. E já observei também que a margem de costura ficou maior do que deveria. Resultado, a peça repuxou, vai ficar menor e não vai vestir bem para o tamanho que eu fiz. Quando o elástico é menor, ele puxa demais o tecido. E com a margem maior, a peça perde ainda mais a medida. Ou seja, 2 detalhes pequenos que muda tudo no resultado. Essa calcinha é um tamanho médio, ela ia ficar completamente desproporcional à circunferência da perninha com a cintura da calcinha. A costura sempre avisa quando começa errado. Dificilmente termina certo. E eu ignorei todos os sinais. Eu vi desde o começo que não estava certo, mas mesmo assim coloquei o elástico e fechei as lateral. Deixei quase pronta. Agora olha o retrabalho. Eu digo uma coisa, para chegar a fechar a peça como eu fechei aqui, foi ignorado totalmente todos os sinais. Calma que eu vou explicar.
Essa calcinha é resultado de um teste que eu fiz com a peça que eu parafusei na máquina, para mim não precisar da tensão com o dedo, e ela já dava a tensão que eu precisava. E o resultado é que algumas calcinhas não deram certo, que foi as do início. Parecia que estava certo, mas não estava, e eu vou ter que descosturar e fazer novamente. A dica que eu deixo para você: mede o elástico antes de costurar, sem apertar demais, e mantenha a margem da costura padrão. E sempre é bom testar antes de fechar a peça. E eu aqui já comemorando uma peça a menos para me descosturar. Essas são as peças que eu ainda tenho para fazer. As outras já estão prontas, separadinha aqui na frente. Olha essa aqui, o elástico ficou maior nas duas perninhas. Resultado, a peça não ajusta no corpo e perde totalmente o caimento. Isso acontece quando o elástico não é medido corretamente ou não foi distribuído na hora de costurar. Ele fica frouxo e a peça não cumpre o que deveria. Então não tem jeito, é hora de descosturar tudo. E sim, dá trabalho sim, mas é o que garante um acabamento bem feito, é descosturar e refazer tudo de novo. Se você não quer descosturar tanta peça como no caso foi as calcinhas, dica para você: mede e teste o elástico antes de aplicar. E verifique bem antes para que você não precise descosturar depois. E se der errado, tudo bem, refazer também faz parte. Se você também vai pegar suas peças que estão paradas aí e vai começar a descosturar, eu já adianto aqui para você. No início vai dar muita vontade de desistir, mas não desiste. Talvez você queira até devolver na sacola onde você pegou. Outra, você vai querer puxar o elástico ou puxar o tecido que está costurado. Não faça isso. O importante é manter a calma e continuar o processo. Foque na parte de descosturar, porque ele vai terminar. O importante é que vai terminar. Eu já tenho a primeira fileira de calcinhas já descosturada. Essas aqui vai voltar para a fila, porque eu não terminei. Consegui descosturar 5. Ficaram essas para depois. Olha a quantidade de elástico que saiu dessas peças. Tudo isso por eu não ajustar certo lá no início.